Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um OAB Entrevista. E o tema de hoje é Direito dos Animais, que em 14 de março é comemorado em todo o Brasil o Dia deles. Esse dia foi criado justamente para lembrar dos cuidados e dos direitos dos animais. Mas aí, você sabe quais são esses direitos? Os animais possuem proteção ampla a nível internacional. A Declaração Universal dos Direitos dos Animais é de 1978 e consta com diversas garantias, como o direito à vida, ao respeito, à cura, à proteção do homem, além de proibir maus tratos e o abandono dos bichinhos. O animal em si, ele muda muito a vida de muita gente, pessoas em depressão, que às vezes pegam um cachorrinho e tem a alegria ali de um animal, o amor de um animal. É um amor muito sincero, é você passar o dia inteiro fora de casa e chegar em casa e ele tá ali te esperando, não importa se você saiu há 20 minutos ou se você saiu há 5 horas. Ele sempre vai estar te esperando com um sorriso, com uma lambida gostosa, quando a gente tá triste, tá para baixo. Eles estão sempre ali do lado também para levantar a gente. Mas esta não é a realidade brasileira. Segundo dados mais recentes, somente no Brasil, cerca de 30 milhões de animais estão abandonados. Eu não consigo entender como uma pessoa tem coragem de maltratar um animal. É um ser indefeso e eles são muito inteligentes, eles sentem muito. Então, assim, não pegue. Se você tem intenção de maltratar, não tem por que você pegar um animal. Tem tanta gente que gosta, que dá amor. A gente vê, às vezes, moradores de rua que tiram do pouco que eles já não têm para dar para um animal porque é um parceiro deles. Para falar mais sobre o tema, eu converso agora com Lucília Álvares, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da OAB-DF. Doutora, obrigado pela presença aqui no OAB Entrevista. Primeiramente, a pergunta é: todo animal tem direitos? Eu acho que a gente deve começar respondendo essa pergunta analisando o Código Civil, o artigo 82. Ele considera os animais como coisas fungíveis e semoventes, ou seja, o objeto que ele possui um movimento próprio. Então, do ponto de vista da nossa legislação, os animais não possuem capacidade civil para possuírem direitos. Eles, na verdade, quem possui os direitos são os humanos para os animais, ou seja, a própria legislação define os limites dos humanos em relação aos animais, como eles devem ser tratados, o que pode ou não ser feito. Então, a gente entende que os animais não possuem esse direito próprio, eles possuem uma legislação para serem protegidos. Mas existe uma corrente do direito natural que os direitos dos animais são considerados como direitos, sim, porque eles têm direito à vida e à liberdade como qualquer outro ser vivo da Terra. Então, eu sou da corrente que eu entendo que os animais possuem direitos, assim como nós humanos, direito à vida, à liberdade e, inclusive, à dignidade para que eles não sofram e vivam da melhor maneira possível. Falando nessa questão de direito, né? Hoje no Brasil, quais leis que a gente tem para os animais? Primeiramente, eu acho que a mais importante é a Constituição Federal, no seu artigo 225. Ela protege qualquer tipo de animal, a crueldade e defende a fauna como um todo. Além disso, a lei mais conhecida é a Lei de Crimes Ambientais, que é a 9.605, de 98, que ela estipula o que os animais podem, o que deve ser feito em relação aos animais, quais são as penalidades para as pessoas que realizem maus tratos, maltratem os animais ou matem os animais. Ela define a pena, porque é um crime, todos sabemos. Temos também algumas legislações que envolvem a questão dos animais silvestres, temos portarias, temos o CONAMA, temos convenções internacionais que definem quais animais estão em extinção. Temos algumas legislações que dizem como deve ser feito o comércio dos animais silvestres e quais animais podem participar desse comércio e quais as pessoas podem adquiri-los.
Então, essas são as principais leis que a gente entende, além de algumas que protegem a fauna e dizem quais as penalidades administrativas cabíveis no caso de desrespeitarem essas leis. A gente tem aí diversas leis, né? Mas hoje elas são cumpridas aqui no país? Olha, no geral, algumas sim, outras não. Mas eu entendo que, no geral, a gente ainda precisa melhorar muito, porque a lei, acaba que a fiscalização não consegue ser muito ampla. Então, as pessoas cometem ainda muitos maus tratos, existe ainda o comércio de animais silvestres, mas eu acredito que, com o passar do tempo, a gente tem evoluído de uma maneira muito boa. Eu consigo visualizar que o direito dos animais, de uma forma geral, ele tem conquistado um pouco do judiciário, agora ele está com uma força muito maior do que antigamente. No início do programa, a gente também citou a Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Os brasileiros também têm que seguir ela? Essa declaração, ela tem uma importância a nível nacional e mundial. Muitos países assinaram essa declaração, inclusive o Brasil. Entretanto, ela não é seguida à risca. Eles utilizam ela apenas para avaliar e criar algumas leis com base no que está escrito. Ou seja, eles pegam determinados artigos e utilizam para com que a nossa legislação e até mesmo a jurisprudência, elas protejam os animais dessa forma. Mas ainda tem muitos artigos dessa declaração que eles não são utilizados pelo Brasil. Até porque ela proíbe determinadas coisas culturais e até mesmo no cotidiano de algumas empresas que o Brasil ainda não conseguiu chegar nesse patamar, certo? Mas a gente consegue ver que ela está integralizada nas nossas leis. Por exemplo, na Constituição Federal, no artigo 225, é proibida a crueldade contra os animais. E a Declaração Universal também fala a respeito disso. Outro ponto que a gente consegue enxergar é a questão dos maus tratos, que é proibida. A gente tem na Lei de Crimes Ambientais. Isso também está previsto na declaração. Outra questão que a gente pode dizer que integralizou a Declaração Universal é na questão das decisões do STF. Ele já proibiu a farra do boi, a briga do galo, a vaquejada, e com base nessa declaração, porque isso não tem nada expresso na nossa legislação. Então, a gente vê que ela foi bastante integralizada no Brasil. Então, eu acredito que a gente pode falar que ela é utilizada, sim, de uma forma geral. Ainda dá para perceber muito, infelizmente, cachorros vagando pelas ruas, gatos. A gente vê um número ainda alto de abandonos, né? Como que a gente pode reverter esse cenário, evitar esses abandonos de animais? Primeiramente, do meu ponto de vista, e algumas pesquisas também conseguem visualizar isso, a principal importância para evitar esses abandonos é a castração dos animais, ou seja, a esterilização, porque evita com que mais animais procriem nas ruas, mais pessoas peguem esses animais de forma sem pensar, sem responsabilidade, e acabam deixando esses animais cruzando e os animais voltam para a rua. Infelizmente, também no Brasil ainda existe a cultura de soltar, deixar o animal dar uma voltinha, e essa voltinha acaba gerando mais animais nas ruas. Então, eu entendo que a castração ela é a melhor solução, em primeiro lugar, e os animais sendo castrados evita que mais animais vão para as ruas e diminui a população dos animais mesmo. Então, a castração, eu acho que deveriam ter mais políticas públicas nessa questão. Já existe, principalmente aqui no DF, várias... como se diz, fugiu a palavra, vários programas de castração gratuitas, inclusive para as pessoas de baixa renda. Então, a gente já vê que a gente já conseguiu isso, né? Mas ainda precisa melhorar muito, porque essas vagas são poucas e não consegue, igual você, são muitos animais, a gente precisa controlar um grande número de animais, ainda é pequena. Outra questão que eu acho que é de devida importância é você passar para a população, conscientizar a responsabilidade de você ter um animal. Eu acho que o poder público devia fazer cartilhas, programas, mostrando o animal não é um objeto, ele não é um brinquedo, ele é um ser vivo, ele precisa de cuidados, ele
ele gera gastos veterinários, ele fica doente como ser humano, e aí o abandono acontece muitas vezes porque o animal está doente, porque o animal já tem uma idade elevada e as pessoas não querem gastar com aquele animal. Então, a pessoa tem que ter essa consciência. Muitas vezes ela adquire um animal por impulso. Então, acho que as políticas públicas são muito importantes nessa situação. Mas o meu sonho, na verdade, que o Brasil tivesse, já existem projetos, é a microchipagem dos animais, que já acontece nos Estados Unidos, porque o animal que foi abandonado e possui esse microchip, o dono ele se responsabiliza pelos atos e, além disso, paga uma multa. E quando dói no bolso, a gente sabe que acaba funcionando. E aí isso diminuiria, as pessoas teriam um maior cuidado, não abandonariam tanto, não deixariam nas ruas, não deixariam passeando, para evitar de pagar essa multa e sofrer determinadas sanções. Então, no meu ponto de vista, eu acho que essas são as questões que poderiam melhorar muito, né? A questão do abandono. Está falando dessa questão de abandono, cuidado. A gente vê também muitas atuações de ONGs, né? O papel delas é fundamental hoje. Como que a senhora vê essa questão da atuação das ONGs aqui no Brasil? Eu acho que o papel das ONGs é extremamente fundamental. Elas fazem um trabalho maravilhoso, de uma forma geral, e elas ajudam a diminuir essa quantidade de animais abandonados. As ONGs responsáveis, elas castram os animais, doam castrados, ou com a castração garantida e posteriormente eles são castrados, e elas ajudam a diminuir. Entretanto, as ONGs elas não recebem um apoio financeiro normalmente do governo, então elas têm que caminhar com as suas próprias pernas. E elas estão lotadas, a gente vê que são muitos animais adultos que não são adotados. Elas têm um papel fundamental, mas elas também precisam da ajuda da população, né? A gente sabe que se cada um pegasse um animalzinho, levasse veterinário, cuidasse, fizesse a adoção desse animal ou ajudasse na castração dos animais, a população se juntasse, pegasse um número de animais de uma comunidade, castrasse, isso ajudaria também, né? Então, eu acho que elas são de extrema importância e eu acho que quanto mais ONGs, melhor para a gente, mas o poder público ele tem que ajudar, porque ele é fundamental. Inclusive, é dever do poder público fazer esse tipo de política, né, de acordo com a Constituição Federal. Hoje, tanto quanto a Polícia Civil e a Polícia Militar, elas já estão atentas a isso, já estão preparando uma estrutura para atender esse tipo de ocorrência? Sim, eles possuem números de telefone, pode ser feita a denúncia lá mesmo na delegacia e eles tomam as devidas providências, né? Eles também têm as suas limitações quanto ao número de resgates de animais que sofrem maus tratos, mas eles conseguem atuar, conseguem fazer apreensão. Muitas vezes eles encaminham para ONGs para que depois façam as adoções e eles têm fiscalizado principalmente por meio de denúncias, né? O vizinho denuncia que aquela pessoa está praticando maus tratos, ou uma pessoa vê, passa lá, escuta alguns barulhos e entende que aquilo ali pode ser considerado maus tratos. Então, eles estão super preparados, a denúncia é super fácil de fazer, eles têm número de WhatsApp, tem um 0800, então é bem tranquilo de realizar essas denúncias. Falando no direito, né? O que mais que a gente precisa avançar nessa área? Olha, do meu ponto de vista, eu acho que a gente precisa aumentar a pena para esse crime de maus tratos, para evitar que esses crimes não aconteçam. E precisamos criar também, eu acho que os animais precisam ter direitos mesmos expressos. Hoje em dia a gente visualiza muitos direitos, né, na própria jurisprudência, a questão, por exemplo, da guarda compartilhada do animal, da ajuda de custo quando o casal se separa e outras questões, né, relacionadas aos animais. Eu acho que a gente ainda tem muito que evoluir, principalmente na pena de maus tratos. Eu acho que é o mais importante, que é isso que vai diminuir o abandono, diminuir o que a gente vê de pessoas matando animais, pessoas deixando um animal sem comida, sem água, é o principal. E para a senhora, qual que é o trabalho das seccionais dentro desse tema? Como presidente, eu entendo que a gente precisa conscientizar a população de uma forma para que ela entenda a responsabilidade de possuir um animal. A gente precisa também informar os direitos, né, que a gente tem em relação a eles, como os animais devem ser tratados, qual a melhor maneira de você pegar um animal e não cometer nenhum crime de maus tratos.
Além disso, a gente tenta fazer cartilhas, projetos para poder beneficiar os animais que estão nas ruas. Então, a comissão ela tem o dever tanto de informar, como também de participar de projetos de lei. Ela pode até mesmo sugerir a criação de projetos de lei. Então, ela é de grande importância para a população como um todo, porque ela vai mostrar o que os animais estão precisando e os direitos que eles têm e o que a gente pode melhorar também nessa questão. Perfeito, doutora. Obrigado mais uma vez pela participação aqui no OAB Entrevista. Para muita gente, o animal de estimação faz parte da família. Mas quais as obrigações de quem tem um bichinho em casa? Para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com Larissa Marques Moreno, vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Animais da OAB-DF. Doutora Larissa, obrigado pela sua participação aqui no OAB Entrevista. Nada. Doutora, primeiramente, vamos falar questão da alimentação. O animal, ele precisa somente de comida, água e também de banho? Isso é verdadeiro ou é falso? Ah, não, falso. Muito falso antes fosse, né? Na verdade, criar um animal de estimação vai muito além do que simplesmente dar água, comida, banho. Eles possuem algumas necessidades fisiológicas e psíquicas que requerem outros cuidados, né? Então, assim, por exemplo, vacinas, consultas periódicas a médicos veterinários, além de passeios e atividades físicas, pois hoje já existem estudos que demonstram que os animais podem sim desenvolver transtornos como ansiedade, depressão, que são amenizados, podem ser evitados através de atividades físicas, socialização, enfim. E além de tudo isso, mas não menos importante, os animais precisam de muito carinho, amor e atenção. E a doutora acredita que os donos de pet, eles saibam que ter um animal é muito além do que apenas dar comida, apenas dar água, apenas dar banho? Então, alguns sim, mas infelizmente muitos ainda não. É comum nós vermos tutores deixarem um animalzinho em casa o dia inteiro, num apartamento fechado, o dia inteiro enquanto saem para trabalhar, ou então algumas pessoas que tratam o animalzinho simplesmente como um animal de guarda e aí deixam o animal o tempo inteiro no quintal, às vezes acorrentado, só ali com água, comida à disposição. E ainda tem piores, aquelas pessoas que ainda tratam o animal como um mero objeto, né, que pode ser descartado na primeira dificuldade. É até por isso que nós promovemos em dezembro, Dezembro Verde, por ser um mês de férias escolares em que muitas pessoas viajam. Então é comum o índice de abandono aumentar bastante. Então o Dezembro Verde vem justamente com essa proposta do combate ao abandono de animais. O que a gente deve saber antes de ir em busca de criar um animal? Nesse sentido, para não comparar um animal com um objeto, saber que ali há um ser vivo. Então, na verdade, a gente sempre orienta que a pessoa pesquise bastante antes de pegar um animalzinho para criar. Animal não é uma coisa que você simplesmente dá de presente para uma criança. Então, você tem que pesquisar as necessidades daquele animal, para ver se você vai ter disponibilidade de cuidar daquele animal, tempo, se você vai ter disponibilidade da atenção necessária. Meio que o funcionamento de adoção, né? Eu adotei, eu tenho que ter um tempo para esse cuidado desse animal, né? Com certeza. Agora, uma outra questão é de entrada de pets em estabelecimentos, né? Já se houve situações de donos com pet tentar entrar em supermercado e não conseguir. Hoje, como que está essa discussão de ambientes que permitem a entrada de pets? Como que está a atuação nesse sentido? Na verdade, os estabelecimentos em que é proibida a entrada de animais são justamente estabelecimentos em que há o manejo, a produção, a venda de alimentos, por conta de condições de higiene mesmo.
Agora, nos estabelecimentos em que é permitida a entrada e a permanência de animais, é interessante que o tutor tenha especial atenção com relação à saúde, higiene e segurança das demais pessoas do ambiente. Em questão do estabelecimento, é ele que determina se pode ter um pet dentro do ambiente ou não, tirando essa questão de alimentação, né? Que é questão também de saúde, mas dos demais estabelecimentos, é o dono do estabelecimento que diz sim ou não? Sim, inclusive o próprio estabelecimento ele pode criar algumas regras próprias, como por exemplo, obrigar o uso de coleira, guia, até focinheira, a depender da raça. Mas o que é importante nesses estabelecimentos em que é permitida a entrada de animais é que haja um local reservado para esses animais, né? Justamente para deixar os animais, os bichinhos separados da área de manejo de alimentos e até da área em que, de outras pessoas que porventura não gostem ou não queiram estar próximo de animais. E nesses locais reservados, ter um espaço próprio para que os animais façam as suas necessidades. E aí, esse ambiente também ser um ambiente arejado, enfim. Falando um pouquinho mais sobre essa questão, a gente falou no início da nossa entrevista que muitas pessoas veem o animal de estimação como parte da família. Os empresários, eles já estão atentos a isso? Cada vez mais a gente vê estabelecimento pet-friendly? Sim. Inclusive, esses estabelecimentos pet-friendly estão cada vez mais comuns. Para os tutores de pet, inclusive, chega a ser um pré-requisito para eles irem a determinados locais. Ser permitida a entrada do seu animalzinho, justamente por conta disso, porque eles são vistos como membros da família. Agora, em situação de cães-guias, né? A senhora citou a questão de locais que há manejamento de alimentos. Essas regras se aplicam a eles também, em caso de cães-guia? Não, na verdade, com relação aos cães-guia, né, é uma exceção. Os cães-guia, eles são adestrados especialmente para serem utilizados por pessoas com deficiência visual e exatamente por conta disso, eles não podem ser proibidos de adentrar em nenhum estabelecimento. Inclusive, a lei, se eu não me engano, é a Lei 11.126, de 2005. Ela é clara ao prever o direito dos deficientes visuais de adentrarem e permanecerem em qualquer estabelecimento, seja ele público ou privado, de uso coletivo, com os seus cães-guia. Então, isso inclui restaurantes, inclui táxis, ônibus, os supermercados, todo tipo de estabelecimento. Mas é importante saber que não é qualquer raça que pode ser habilitada a ser um cão-guia e que esses cães-guia passam por um adestramento rigoroso e específico através de instituições especializadas. E existem mais situações que fogem a regras, se tratando de caso de animais? Sim, tem inclusive um caso bastante emblemático, já é mais recente, dos animais de assistência emocional. O que é isso? São animais já utilizados para fins terapêuticos, né? Então, eles são indispensáveis ali para estar dando um apoio para o tratamento de pessoas que sofrem de transtornos psiquiátricos, como depressão e ansiedade. Então, nesses casos em específico, claro que com o laudo de um profissional da saúde, nesses casos em específico, algumas companhias aéreas já têm permitido o embarque desses animaizinhos, junto com os tutores, na aeronave, ao invés de ir no compartimento de cargas vivas. Certo. E tem situações também em alguns condomínios de quererem proibir animais, né? O dono tem a sua casa ali, o seu apartamento, e não pode ter um animal porque o condomínio diz que não. Como proceder nesses casos? Então, na verdade, essa é uma questão bastante polêmica, né? E, infelizmente, ainda bastante comum. Todos nós já sabemos que o condomínio não pode proibir as pessoas de terem ali os seus animais. Inclusive, o STJ já decidiu nesse sentido. A única ressalva é que essa proibição, ela se justificaria se o animal oferecer risco à saúde, à higiene, à segurança ou ao sossego dos demais moradores. Se não for o caso, não se justifica essa proibição. E aí, se ainda assim o condomínio proibir, como é que o morador deve proceder? A nossa primeira orientação é que o morador ele tente uma
conversa informal com o síndico, fazendo essas ponderações, explicando que não pode haver essa vedação. Se ainda assim a proibição persistir, aí então a orientação é registrar um boletim de ocorrência de constrangimento ilegal e ajuizar uma ação judicial para resguardar o seu direito de permanecer com o seu animalzinho sob a sua guarda. Agora, a senhora, como apoiadora da causa animal, como membro da comissão, a senhora enxerga que o Brasil respeita a legislação? Então, eu sempre costumo falar que o direito dos animais no Brasil ainda está engatinhando, se comparada à legislação de outros países, como, por exemplo, a Alemanha, a Suíça, a Áustria. Mas eu não posso deixar de reconhecer os pequenos avanços. Eu sempre costumo dizer que toda grande revolução, toda grande mudança cultural decorre de pequenas vitórias no curso do caminho. Então, nós temos que valorizar esse processo, é tudo um processo. Então, hoje, nós já temos várias leis, tanto em âmbito federal como em âmbitos estaduais, a respeito da pauta animal. Discussões sobre o animal não ser coisa, aumento de pena para crimes de maus tratos, enfim. Então, assim, eu tenho bastante esperança de que o direito dos animais vai ganhar cada vez mais espaço aqui no Brasil. Eu acredito nessa mudança cultural e que com o passar do tempo nós vamos conseguir construir um sistema cada vez mais eficaz de proteção e preservação animal. Certo, doutora Larissa, obrigado pela participação aqui no OAB Entrevista. Por nada. E o OAB Entrevista fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Quer saber de tudo que a OAB vem fazendo? É só seguir pelas redes sociais. E quer enviar alguma sugestão de reportagem? É pelo WhatsApp 61 99919 4731. Tchau e até o próximo OAB Entrevista.